no dia a dia de vocês, vocês estão vendo impacto, diferença? Porque eu estou recebendo um monte de depoimento. Coisas incríveis, assim, coisas incríveis, né? E então hoje é o 5º dia, termina no 7º dia, né? No domingo. Então pensa que final de semana, né? Sábado e domingo, a gente vai passar por uma experiência mais imersiva, né? Então, putz, a gente começa com coisas um pouco mais, não vou dizer técnicas, né? Mas numa camada, né? de profundidade. Final de semana a gente vai para uma última camada onde, putz, nem todos estão preparados para ouvir, nem todos estão preparados para participar do final de semana. Né? Vai ser muito forte, vai ser muito profundo, vai ser diferente. Então, quem quiser participar do final de semana, quem achar que está preparado para participar, participe. Vai ser muito diferente, vai ser muito profundo, vai ser muito forte. Tá? E aí a gente vai começar a sair um pouco dos insights de negócios, né? E a gente vai entrar em outras coisas, em outras camadas, né? Onde de fato, putz, qual era a principal mensagem de Jesus, né? A gente está falando sobre, a gente está tirando vários insights de Jesus aqui, aplicando a nossa vida, negócios, dinheiro, sucesso e etc. Mas qual era a verdadeira mensagem de Jesus, né? Então no final de semana a gente vai entrar numa profundidade diferente sobre isso, tá? Uma reflexão mais profunda, beleza? Mas hoje, turma, justamente hoje, a gente escolheu uma parábola, né? A gente escolheu uma parábola para falar hoje, um pouco diferente das outras, né? A gente optou por pegar a história da parábola dos 2 vendedores. Olha só, parábola dos 2 vendedores, tá? Dos 2 vendedores, olha só. A parábola dos 2 devedores, tá? A parábola dos 2 devedores, tá? É uma parábola que tem muitas camadas de reflexão, né? Algum de vocês já ouviu essa parábola? A parábola dos 2 devedores? Eu vou ler com vocês, e aí eu tirei, sabe quantos? Eu tirei 17 insights disso daqui. Tá? Então, tem muita coisa daqui. Eu vou começar direto, tá? Olha a história, ó. Presta atenção na história. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Tá? Então, imagina só. Jesus foi convidado por um dos fariseus para jantar. Beleza? E era muito comum, aliás, a gente já tira uma coisinha aqui, é muito comum que na janta, que na mesa, tá? Que na mesa fechem-se negócios, que na mesa mudem-se rumos de nações. Grandes decisões são geralmente tomadas à mesa, geralmente comendo, geralmente com outras pessoas, tá? Então isso daqui é uma simbologia porque acontece muito, várias vezes daqui acontece, tá? Ao longo da história, não só na Bíblia, né? Você vê grandes momentos, né? Desde grandes líderes como, sei lá, Napoleão, né? Você vê Alexandre o Grande, você vê política, né? A gente geralmente vê numa mesa, né? É um ritual. Por quê? Porque tem a ver com barriga cheia, né? Tem a ver também com barriga cheia, com como a gente pensa quando a gente está com o estômago vazio, tá? Então, Jesus foi convidado para jantar na casa de um fariseu, tá? Quando ele foi na casa do fariseu, tá dizendo aqui, ó, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. E aí, olha que bizarro. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, tá? Certa mulher daquela cidade, uma pecadora, aliás, quem está querendo ver pela Bíblia é Lucas 7, 36, 50, tá? E aí, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Então, olha o que aconteceu, tá? Jesus foi convidado para ir na casa de um fariseu, aí teve uma mulher, uma mulher pecadora, ela descobriu que Jesus estava indo jantar com o fariseu, e aí ela foi até a casa do fariseu, né? Ela era uma pecadora, ela trouxe um frasco de alabastro, né? Alabastro, né? E com perfume, e se colocou atrás de Jesus.
a seus pés. Então aqui tem uma simbologia interessante. Então, ó, estou construindo história para vocês e aí depois eu vou começar a tirar os aprendizados dessa história aqui, tá? Fala aí, turma que chegou, tudo bem? Ó, o Thiago Reis, a Duda, Silvia. E aí, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos aí. Então, olha só, aconteceu isso, tá? Então, imagina a cena, tá aqui Jesus jantando, e aí tem uma mulher pecadora que descobre que ele tá, e vai aos pés de Jesus. Então, ela vem atrás de Jesus, aos pés dele. Não na altura dele, aos pés dele. Ela se coloca aos pés e não na mesma altura, tá? Existe aqui uma questão de respeito ao time e à hierarquia. Especialmente a hierarquia de timing. Já já a gente fala sobre isso, tá? Então, beleza. E aí o que começou a acontecer? A mulher começou a chorar. A mulher começou a chorar. E a mulher começou a chorar e ela começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Então a mulher começou a chorar tanto que ela começou a molhar os pés de Jesus aqui com as lágrimas. Fala, Lucão. E aí, Lucão Viana. Então ela começou a molhar os pés de Jesus com as lágrimas dela. Olha só. Vai reparando a simbologia. E aí, depois que ela molhou os pés com as lágrimas, ela enxugou essas lágrimas com os seus cabelos. Olha só, molhou os pés com as lágrimas e aí enxugou com os cabelos. Isso aqui vai mostrando o que pra gente? Vai mostrando que, putz, ela não tinha bens, ela não tinha nada. Fala, chão de avião, ela não tinha nada. Ela não tinha absolutamente nada. A única coisa que ela devia ter, que era ali, né, o alabastro, né, ela pegou e trouxe, né, isso daqui para Jesus, e ela não tinha nada a ponto de precisar molhar os pés com lágrimas e secar essas lágrimas com o próprio cabelo. E ela estava onde? Aos pés de Jesus. Então, ela não estava na altura dele, estava aos pés dele, tá? E depois disso, ela beijou os pés de Jesus e ela ungiu, né, os pés com o perfume. Beleza? E aí, aqui começa um grande aprendizado. Então, só o que a gente acabou de ver, existe uma palavra importante aqui. Que eu não sei se vocês pegaram, mas já já eu volto. Então, isso tudo aconteceu, né? Só vou recapitular, sem querer ser muito chato, mas é que é importante isso acontecer. Jesus foi convidado para jantar num fariseu. Uma pecadora descobriu que ele estaria lá. Ela foi até lá, trouxe a única coisa que ela devia ter, né? E aí ela se ajoelhou aos pés de Jesus, molhou os pés de Jesus com sua própria lágrima e secou essas lágrimas com seu próprio cabelo e depois ungiu os pés. Beleza? Aí você imagina a cena. Imagina a cena. Tá lá o fariseu, né? Olhando para aquela cena e o que você acha que está se passando na cabeça dele? O fariseu, ele está julgando, com certeza. Mas você acha que ele está julgando quem? Quem você acha que o fariseu está julgando? Você acha que o fariseu está julgando a pecadora? Não. O fariseu está julgando Jesus. Por quê? Porque a gente tende a fazer isso. A gente não quer saber de onde está vindo o ataque. A gente quer saber daqui. Por quê? Porque isso nos incomoda. O que a gente considera inferior não nos incomoda. O que a gente considera superior ou igual nos incomoda. Então isso daqui é muito importante. Porque veja só, quando você está no trabalho, vão ter pessoas que vão te dar tapinha nas costas. Né? Vão te dar pessoas que falam, não, vai pra cima, cara, você pode, manda ver. Quando eu comecei a gravar meus vídeos, tinha gente do meu ecossistema de finanças que fala, não, vai pra cima, cara, você merece, pode ir pra cima, você merece. Você é bom, tá fazendo um trabalho legal. Aí você cresce. Quando você cresce, as pessoas que te incentivaram começam a olhar e falar, opa, peraí. Agora esse cara tá pegando meu espaço. Esse cara está pegando meu espaço. E se ele tá pegando meu espaço, peraí, esse cara não tá arrogante, você sabia? Pensando agora melhor, tudo que ele fez foi sorte. Tudo que não sei o que lá. Então a pessoa, ela te apoia quando você não representa perigo. Então numa empresa, às vezes você ajuda uma pessoa inferior em termos hierárquicos, né? E aí quando essa pessoa cresce, começa a representar uma ameaça a você, você começa a se bicar com ela. Né? E se você não faz isso, fazem com você. Né? Então as pessoas falam, não, você também, nossa, que puro que você... Você cresce, pá,
toma uma, tá? Então, quando o fariseu, ele viu o que estava acontecendo, estava vendo lá a mulher, falou, meu, o que é isso? A mulher tá chorando no pé de Jesus, secando com o cabelo, que maluquice. Ao invés de ela julgar, de ele julgar, né, a mulher, ele chega e pensa. Então tá escrito assim, ó. Ao ver, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. Então ele falou para ele não externalizou isso, ele pensou. Ele pensou o seguinte, se este homem fosse profeta, olha só, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então, olha que bacana. O fariseu, ele não julgou a pecadora. Ele julgou Jesus. E o que ele fez? Quem percebeu aqui? Lembra que a gente falou do duelo, o embate entre Jesus e o diabo? Como que Jesus combateu o diabo e como que o diabo atacou Jesus? O diabo, ele chegou para Jesus e falou, se você é mesmo filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. Então o que ele fez? Ele testou a identidade de Jesus. Falou, mas se você é esse cara tão incrível mesmo, faz esse negócio aqui, você não é o cara. Ele fez isso, né? O que o fariseu fez agora? Ele falou, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando. Então o que ele faz? Ele dá aquela sugestão. Mas Jesus, putz, ele é muito mais do que um homem. Então quando tem um pensamento desse tipo, Jesus entende o que está acontecendo, ele sabe o que está acontecendo. Mas, olha que interessante, isso daqui mexeu com o ego de Jesus? Porque veja, o que Jesus, se fosse uma pessoa normal, entre aspas, faria? Ué, você está achando que eu não sou profeta? Então deixa eu te dizer o que vai acontecer. Porque Jesus sabia tudo, né? Então, o que seria uma situação natural na nossa vida? Quando alguém dá uma sugestão dessa pra gente, a gente devolve na mesma medida, né? Então, você é fortão, alguém fala, se você fosse forte mesmo, você conseguia levantar esse sofá aqui. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai até o sofá, igual um bobão, e vai pegar o sofá e falar, olha aqui como eu consigo levantar, né? Então, quando o fariseu pensa, se esse homem fosse profeta, o que Jesus, se fosse, né? Se não fosse Jesus, faria? Falou, o quê? Você está achando que eu não sou profeta? Então toma essa daqui. Vai acontecer isso, isso, isso. Né? Então olha que interessante. Ele atacou não mais fraco. Ele atacou quem incomodava ele de alguma forma. Porque tinha alguma autoridade. Tá? Pessoal, os comentários eu não gosto de tirá-los. Porque, para mim, eu não quero ficar me olhando durante 1 hora, ou sei lá quanto tempo, sem olhar o que vocês estão falando. É uma conexão importante para mim, tá? Qualquer coisa, você clica no meio da tela, arrasta para baixo, que você diminui os comentários. Tá bom? Então vamos lá. Ele pegou e pensou isso daí, né? Se esse homem fosse profeta, saberia quem ele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. E aí Jesus, ele é muito sábio. Jesus, ele é muito sábio, né? Então o que acontece? Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a dizer a você. Então estava ali Simão na mesa. E aí Jesus disse, Simão, eu tenho um negócio para falar para você. E aí o Simão, olha que diferente o que as pessoas pensam e as palavras que saem da boca dela. Simão pensou, se esse cara fosse profeta. Sabe as palavras que saíram da boca dele? Dize, mestre. Olha só. Pensamento dele, se esse cara fosse profeta. O que saiu da boca dele, dize, mestre. Olha a diferença. Então aqui a gente começa a ver a hipocrisia que acontece no nosso dia a dia. E o como você tem que tomar cuidado para não se iludir pelas palavras que saem da boca dos outros. Porque as palavras que saem da boca dos outros, elas saem para massagear o seu ego. E elas não necessariamente expressam o que as pessoas pensam. Certo? Então isso daqui é muito forte. Porque você precisa tomar cuidado. Isso daqui é um alerta para você. É um alerta para você porque no seu dia vai ter gente que no meio de uma reunião vai falar uma coisa incrível, vai massagear o seu ego. Por trás, ela quer que você se exploda. Vai ter uma pessoa que você pensa, nossa, olha como essa pessoa é incrível, e ela vai querer te quebrar. Entendeu? Então assim, toma muito cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Porque a gente vê que tem 3 coisas diferentes aqui. Tem, primeiro, o que Simão pensou. Depois, tem o que Simão disse. E depois tem o que Simão fez.
Olha que interessante. Você não sabe o que o outro pensa. Você não sabe o que tem por trás do que ele falou. Mas você consegue olhar para o que sai da mão desse homem. E por pouco tempo, essa pessoa consegue maquiar os feitos dela e os atos dela. É impossível alguém te enganar em escala por muito tempo. Entende? Então, a pessoa pensa, você não sabe. A pessoa fala, você não sabe. A pessoa faz, você tem que ficar alerta. Porque não dá para te enganar por muito tempo quando você olha para o que a pessoa faz ao invés do que a pessoa fala. Então aqui é uma chave importante. Se importem menos com o que a pessoa faz e mais com o que a pessoa fala, tá? E aí vem aqui, ó. Simão diz, dize mestre. E aí vem Jesus. E aí Jesus começa a contar a parábola, de fato. Então tudo que eu falei agora foi para introduzir isso para vocês entenderem o contexto. E aí tem aqui, 2 homens deviam a certo credor. Cara, olha isso aqui, ó. 2 homens deviam a certo credor. Certo? Olha aí, ó. A Leme Sor falou um negócio interessante. Cuidado com os bajuladores. Exatamente. Já vou falar sobre bajuladores. Se eu esquecer, vocês me cobram aqui. E aí, 2 homens deviam a certo credor. Tinha uma pessoa, credor, e 2 pessoas que deviam para o credor. Tá? E aí, um dos devedores devia 500 denários e o outro 50. Um devia 500 denários, o outro devia 50 denários. Tá bom? E aí, nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Nenhum dos dois tinha. Um devia muito, o outro devia menos. Nenhum dos dois tinha dinheiro para pagar. O que aconteceu? Né? Por isso, perdoou a dívida a ambos. E aí ele faz uma pergunta aqui para o Simão. Qual deles o amará mais? Qual deles o amará mais? Tá? Então, tem 2 pessoas que me devem dinheiro, uma devia 500 denários, uma devia 50 denários. 1 denário era um dia de trabalho. 500 denários são quase 2 anos de dia útil. Né? Então, olha só, é muito dinheiro. Né? E aí, né, o credor, ele perdoa a dívida dos 2. O que tinha 500 de dívida e o que tinha 50 de dívida. Qual dos 2 vai amar mais o credor? O que foi perdoado que tinha 50 de dívida e o que foi perdoado que tinha 500 de dívida. E aí o Simão, que não era um cara burro, é um cara que ele tinha discernimento. Então, quando você vê essa resposta que ele vai dar, você vê, bom, ele é um cara que tem discernimento. Ele pensa de uma forma lógica. Ele pensa de uma forma lógica. Tá? E aí, ele diz assim, ó, suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. E olha como ele foi inteligente. Ele não afirmou. Então Simão é um cara bom de palavra. Olha como a gente tira um insight pequeno aqui já. Quando Simão diz, suponho que aquele a quem foi perdoado, suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Então o que ele faz? Ele faz uma espécie de um hedge aqui. Então ele pega e ao invés de falar, foi esse? Ele fala, eu suponho que seja esse daqui. Então ele faz um hedge, é bom com as palavras e ele é precavido. Então ele é bom com as palavras, ele é bom na lógica. Tá? Então isso daqui é importante. Por quê? Porque não necessariamente a pessoa ser inteligente, a pessoa ser lógica, a pessoa se comunicar bem, como o Simão fez agora nessa frase, significa que essa pessoa vai realizar grandes obras. Às vezes não. E aí Jesus responde, você julgou bem, você julgou bem. E aí em seguida, Jesus ele vira para a mulher que estava ali aos pés dele, lembra? Chorando aos pés e secando essas lágrimas com o seu próprio cabelo. Jesus vira para a mulher e aí vira para Simão. E aí ele diz assim, vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo,
mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela me amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Olha que interessante. A mulher, ela se humilhou, tá? Ela se humilhou antes de colher um resultado. Quando a gente olha para a história, para a parábola que Jesus contou, Jesus ele chegou e falou, bom, tinha aqui um credor, uma pessoa devendo 500, uma pessoa devendo 50. Os dois foram perdoados. Depois de perdoados, quem amou mais o credor? O que devia 500. Então ele passou a amar depois que ele foi perdoado, certo? Olha o aprendizado que vem agora. Jesus ele chega aqui e mostra que essa parábola faz sentido, mas que quando isso acontece na vida real, o processo é inverso. Porque a mulher, ela não foi primeiro perdoada e depois ela passou a amar aqui Jesus, né? Ela primeiro se humilhou, passou a amar Jesus, passou a se esforçar aqui, fez a sua obra, chorou aos pés, se colocou de joelhos e depois disso ela foi perdoada. Então entende que isso daqui se aplica a várias coisas, não só para o perdão, se aplica a tudo na vida, tá? A gente primeiro quer a recompensa, certo? Primeiro a gente quer a recompensa, depois a gente quer pagar o preço. E aí eu vou te dizer uma coisa, às vezes que eu inverti essa lógica na minha vida, eu não tive resultado. Eu não tive resultado. Por quê? Porque essa não é a lógica da semeadura. Primeiro você planta, depois você colhe, né? Então na parábola, primeiro eles colheram, depois eles passaram a, metaforicamente, plantar. Quando você olha para a história da mulher, ela primeiro se ajoelhou. Depois ela foi perdoada. Então olha que interessante. Então o que você quer na vida hoje? Você quer ficar com um corpo legal? Tá bom, primeiro vai ter que malhar, não é? Primeiro vai ter que malhar. Você quer ganhar muito dinheiro? Tá bom, primeiro você tem que trabalhar, cara. Você tem que trabalhar muito. Eu tô vendo aqui na live tem um monte de gente, cara, que trabalha muito o dia inteiro, cara. O dia inteiro. E às vezes esse tipo de direcionamento, esse tipo de coisa da live de hoje é importante. Para manter a gente nos trilhos, para manter a gente blindado, menos vulnerável. Menos vulnerável, né? Então é muito perigoso. É muito perigoso você querer inverter a ordem na sua vida. Esse é um grande aprendizado maquiado nessa história. O aprendizado de que você não pode inverter a ordem e o aprendizado de que nada é de graça. Olha só, eu vi o Pablo falando aí na área. Nada é de graça. E sabe onde a lógica começa a complicar? Porque aí você começa a pensar, bom, se primeiro eu tenho que servir e depois receber, então eu vou servir para receber. Mas isso daqui é um motivador delicado. Sabe por quê? Porque se você faz isso para receber, você acabou de virar um fariseu. Olha que lógica. Se você faz isso só para receber isso aqui, você virou um fariseu. Por quê? Porque o fariseu, ele seguia todos os costumes. Os costumes, as tradições e etc. Mas sabe o que aconteceu? Ele seguiu todos os costumes, mas no final das contas ele só seguiu os costumes por causa de uma lógica material. E no final das contas, eles não percebiam os pecados que eles realizavam. Então você faz por outro motivo. Você não faz porque você quer ganhar algo material. Não, eu quero fazer porque eu quero ganhar. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar... Não, não é por isso. Lembra de ser o sal na terra? O que é ser o sal na terra? Lembra que eu falei? Você vai salgar a comida dos outros e o elogio virá para a comida dos outros. E não para a sua. Certo? Mas essa pessoa vai realizar grandes obras por causa de você. E ela vai querer estar próximo porque quando você salga a comida e você já tem uma experiência boa, ela quer beber mais dessa água porque ela fica com sede. Certo? Então vamos lá. E aí ele termina aqui, ó. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Então perguntaram, porque não tinha só Jesus, Simão e a mulher, tinha outras pessoas na mesa. E aí as pessoas começaram a se perguntar: quem é esse aqui que até perdoa pecados?
Então isso daqui é uma grande quebra de paradigma. Por quê? Porque na nossa vida, quando a pessoa erra, a gente quer humilhar essa pessoa, a gente quer machucar essa pessoa, a gente quer pegar e falar, viu? Olha o que você fez, você é um lixo, você não sei o que. A gente quer machucar o outro. Por quê? Porque a gente pode crescer de duas formas. Realizando grandes obras, né, e sendo superior de alguma forma, ou inferiorizando o outro. Das duas formas estou acima. E as pessoas preferem inferiorizar o outro. Então a gente não pode ver alguém sendo pecador ou fazendo qualquer coisa que a gente quer correr para julgar o outro e a gente esquece dos nossos. A gente esquece dos nossos, tá? E aí Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Essa é uma parábola muito bonita e muito profunda, porque à primeira instância você olha a parábola. Ah, você tem aqui um homem, 2 devem dinheiro, um deve 500, outro deve 50. E aí, os 2 são perdoados e o de 500 ama mais do que o de 50. Essa é a parábola. Então veja que esse contexto é importante para você pegar várias coisas. Um contexto geral, tá? Eu tenho aqui 17 insights agora, fora, sei lá, tudo que eu acabei de passar para vocês, né, que veio do coração. Então eu vou tentar passar por alguns deles, não sei se eu vou passar por todos, tá? Queria terminar essa live hoje um pouquinho mais rápido. O que vocês acharam dessa parábola? Eu abri os comentários aqui. Fez sentido para vocês com os insights, os aprendizados que eu passei? Vou completar agora com alguns outros, tá? Primeiro, o falso justiceiro é pior do que o pecador. O falso justiceiro, ele é pior do que o pecador, tá? Então, o fariseu, né, ele quis desmascarar Jesus e ele quis condenar a pecadora. Olha só, o fariseu quis desmascarar Jesus, pensando, esse cara não é profeta, e quis condenar a pecadora. Essa mulher que é pecadora. Ela é pecadora. Ele não sabe que ela é pecadora, né? E ao fazer isso, ele não se atentou que suas ações foram muito piores que a dela. Então isso acontece muito no nosso dia. O quanto a gente não quer julgar o outro e a gente esquece do que a gente está fazendo, cara. Muito. Então é por isso que é mais fácil. Pô, você é um psicólogo, você é um, sei lá, um psicanalista, né? É muito mais fácil você cuidar da vida do outro do que da sua. Entendeu? Então isso daqui é muito importante. Isso daqui é muito importante. Você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a gente olha muito para fora. A gente só olha para fora. Então, quando a gente fala de cristão, você tem muito cristão bom, incrível, e você tem cristão que quer ficar que se diz cristão, mas que quer ficar julgando os outros pra caramba. Tá todo mundo errado, né? Então, são muitas vezes os canceladores da internet, né? Você quer cancelar todo mundo na internet e você não percebe o quanto você tá fazendo mal. Não só ao cancelar alguém, de querer humilhar o pecador, né? Inclusive, porque você não está olhando para os seus próprios, para o seu próprio umbigo. Tá? Então julgar é muito complicado, é muito difícil julgar. É muito difícil julgar. Tá? Segundo, quanto maior a sua dívida, maior deve ser a demonstração de arrependimento. E maior deve ser o sentimento de gratidão caso a dívida seja perdoada. Porque não é garantia de que isso vai acontecer. Tá? Então, quanto mais sua dívida, maior deve ser a sua demonstração de arrependimento. Então a pessoa pega, ela vai lá, ela comete erros gigantescos. Aí na hora de ela pedir desculpa, ela vem aqui como se não quisesse pedir desculpa, né? Tipo, eu não quero pedir desculpa. Mas cara, porra, acho que não foi muito legal. Pô, vamos virar a página? Pô, peraí, a pessoa ela não se arrependeu de fato. Não se arrependeu de fato. Isso serve para tudo. Isso serve para empresa, isso serve para relacionamento. Eu tive um caso que aconteceu na empresa há uns 3 meses, eu acho. Né? Descobrimos uma pessoa que cometeu um ato ilícito na empresa. Né? Isso daqui me deixou perplexo. Eu nunca tinha visto isso acontecendo desse jeito. Né? Eu passei por 2 casos onde eu vi isso acontecer na minha vida, na minha empresa. Uma foi quando eu tinha um escritório de assessoria de investimentos
E outra foi mais recentemente. E uma pessoa, ela roubou, literalmente. Roubou. Quando eu vi isso, várias coisas passaram pela minha cabeça. Primeiro eu pensei, caraca, meu Deus, eu vou ter que falar com essa pessoa, e agora? E eu fui falar com essa pessoa. E ao falar com essa pessoa, sabe o que mais impressionou? Essa pessoa, ela simplesmente falou, tá bom, eu vou embora. E ela foi embora. Ela sabia da cagada que ela tinha feito, ela foi embora. Mas ela não conseguiu pedir desculpa. Ela não conseguiu pedir desculpa. Entende? Então, assim, uma pessoa que não consegue pedir desculpa é uma pessoa fraca. A pessoa fraca. Sabe por quê? E agora eu não estou dizendo semiótica, ai que bonitinho. O que eu estou dizendo é que quem não consegue pedir desculpa não tem coragem suficiente para pedir desculpa. E a desculpa, ela é uma grande ferramenta. A desculpa é um superpoder que você tem. Sabe por quê? Porque a desculpa vai te tirar de enrascada. A desculpa vai te tirar de enrascada. Sacou? Então, olha só. Eu passei por um grande problema na minha vida. Tá? Eu passei por vários, né? Mas um deles, que virou público, foi um problema do apartamento. Ah, meu Deus, o Thiago perdeu o apartamento e tal, lá atrás, né? Aí eu olhei e falei, cara, desculpa. Desculpa se eu machuquei alguém. Quando isso aconteceu, eu tinha virado Trending Topics global no Twitter. Olha só. Trending Topics global no Twitter. Um monte de gente, os lacradores, os canceladores, os fariseus, um monte de gente, olha aqui o que aconteceu tal, e nem sabiam da verdade. Que é igual Simão. Simão não sabia qual é a história dessa mulher. Por que ela teve que fazer isso? Por que ela fez? Se a circunstância do mundo obrigou essa pessoa a fazer isso? Simão não sabia. A gente não sabe o que levou o outro a fazer isso. A vida é muito particular. Por isso que a sua lupa é muito limitada. Mas quando isso aconteceu e o planeta estava desabando sobre mim, sabe o que me salvou? A desculpa. Foi fácil pedir desculpa? Não foi fácil. Porque pedir desculpa implica em você abrir mão do seu ego. É muito difícil abrir mão do seu ego. Cara, eu conheço pessoas incríveis nos negócios. Pessoas que fazem negócios incríveis. Que são muito mais inteligentes do que eu. Incríveis. No mercado financeiro, eu encontrei muitas pessoas, encontro todo dia. Pessoas muito mais inteligentes do que eu. Mas eu vejo muita dificuldade de pedir desculpa. Especialmente quando erram. Porque no mercado financeiro você tem muita gente que se compromete com muita coisa. E quando essa pessoa erra, ao começar a ser julgada pelos outros, ela prefere atacar os outros do que pedir desculpa pelo erro. Isso daqui gera, sabe o quê? Mais agressividade ainda, porque os outros começam a quase que querer te obrigar à humilhação. E aí chega uma hora que isso aqui fica tão insustentável que você não quer mais pedir desculpa, mesmo sabendo que precisa. E quando a gente não faz o que precisa ser feito, e a gente faz o que quer fazer, a gente tem que lembrar da história do filho pródigo, que ele quis deixar de viver sob os princípios do pai, foi para uma cidade distante, levou todo o patrimônio e deu no que deu. Né? Aquela história que eu contei no dia anterior. Terceira coisa, de onde você menos espera, terá surpresas. Olha só, de onde você menos espera, você terá surpresas. Então olha que interessante. Jesus chegou à conclusão aqui o seguinte, a mulher ama mais Jesus do que os anfitriões da casa. Então você chegou numa casa, você tem anfitriões. Imagina, eu sou o Thiago. Tá? Hoje meu nome chega antes de mim nos lugares que eu vou. Mudou muito a minha vida. Então eu vou na casa de alguém, eu vou em algum evento, putz, o anfitrião me trata incrivelmente bem. Incrivelmente bem. Imagina, as pessoas chegam e falam, pô, Thiago, vem cá, pega isso daqui, faz tal coisa, nossa, você é incrível e tal. Mas a surpresa vem quando você descobre que nesse caso, né, a pecadora que está sob seus pés te ama mais do que o anfitrião. Então, a gente tem surpresas de onde a gente menos espera. Então, às vezes ao seu redor, você está valorizando as pessoas erradas. Às vezes ao seu redor,
Você está dando muita atenção para aquelas pessoas que não vão continuar com você na sua vida. Aquelas pessoas que estão aqui de passagem com você. E as pessoas que de fato vão ficar com você para sempre, ou por muito tempo, você está negligenciando. Isso daqui acontece na nossa vida. Isso daqui acontece na nossa vida, né? Às vezes você tem um primo, às vezes você tem um irmão, às vezes tem uma pessoa que você gosta muito, e você está deixando esse relacionamento de lado e está focando numa pessoa que não vai ter futuro com você. E sabe onde isso acontece? No trabalho. Olha só, você é um líder no negócio. Às vezes você se acomoda, né? Então, quando eu tinha clientes, quando eu era assessor de investimentos, né, a gente tinha quase 5 mil clientes. Quando a gente tinha 5 mil clientes, acontecia uma lógica muito interessante e que não parece fazer sentido, mas ela acontecia. A gente abria contas e se esforçava muito na hora de abrir uma conta. E a gente abria uma conta de 20 milhões de reais. Eu lembro que a gente abriu uma conta de 50 milhões de reais. Uau, 50 milhões de reais. A gente lá com esse dinheiro, aqui no escritório e tal. E aí, a gente se esforçou muito para abrir essa conta. O que aconteceu? Foi passando o tempo, a gente se acomodou. Falou, não. Essa conta aqui, o cara é meu brother aqui, já passamos por tanta coisa. E a gente está focando numa conta de 1 milhão de reais. E a gente trata essa pessoa de 1 milhão como se fosse um rei. E essa daqui de 50 milhões a gente esquece. Então o que começa a acontecer? A gente vai ter surpresas aqui, porque a gente acaba tratando melhor aquelas pessoas que muitas vezes são pessoas de passagem. Tá? São pessoas de passagem. Então, de onde você menos espera ter a surpresa. Então fica esperto ao seu redor. Quarto, você paga pelos seus erros aqui. Você paga pelos seus erros aqui. Quanto maior o erro... Gente, só para não esquecer um insight aqui que eu tive, peraí. Beleza. Depois, você paga pelos seus erros aqui e quanto maior o seu erro, maior a humilhação. Lembra? A consequência de pecar é maior do que o benefício de pecar. Pecar é bom, é gostoso, sempre tem uma coisa boa. Mas o downside, o lado negativo, é muito maior do que o lado positivo. Tá? Aqui, ó, olha só. Pessoas diferentes têm opiniões e julgamentos diferentes sobre a mesma pessoa. Tá? Então, olha isso. Você tinha aqui a moça, né, pecadora. E essa pecadora, ela tinha 2 julgamentos distintos. Jesus enxergava ela de uma forma, Simão enxergava ela de outra. Então olha que interessante, Simão olhava para ela como o que ela era. Jesus enxergava ela pelo que ela poderia ser. Entendeu? Então, o Simão tinha uma visão limitada. O Simão olhava para ela e pensava, olha o que ela é, olha o que ela fez. Jesus olhava para ela e falava, olha para ela e olha quem ela pode se tornar. Então você tinha uma visão diferente sobre a mesma pessoa. Isso daqui é importante porque para essa pessoa, para a pecadora, ela não deixou a opinião dos outros mudar quem era ela. Então ao longo da sua vida, você vai ter muitas opiniões diferentes sobre você. Você vai ter muitas opiniões diferentes sobre você. Mas isso daqui não tem que mudar quem você é. Então, você é um analista de ações. Você se compromete. Você se compromete muito. Então você dá recomendações. Você faz estudos profundos. Você sabe da sua batalha. Você sabe de quanto você acorda cedo. Você sabe do quanto você acorda tarde. Você sabe da história que você passou. Você sabe da sua luta. Você sabe do como é complexo você chegar a conclusões bacanas. E sabe o que acontece? Você vai errar. E quando você errar, você vai estar vulnerável. Quando você está vulnerável, pessoas te questionam e pessoas emitem opiniões diferentes sobre você. Quando elas emitem opiniões diferentes sobre você, isso daqui não pode te fazer questionar quem você é. Certo? Porque a sua identidade é uma só. Então você tem que tomar muito cuidado com as opiniões distintas, porque elas não têm que mudar quem você é. Você é o que você é e pronto. Lembra? O que Simão fez aqui logo no começo? Ele falou assim, se este homem fosse profeta... Então olha esse questionamento. Se esse analista fosse realmente bom,
Ele não tinha errado aqui nesse call. Eles pensam isso. Mas muitas vezes o analista ele é muito bom. E quando isso acontece, o analista ele fala, ai meu Deus, será que eu sou bom mesmo? E ele começa a ter uma síndrome, cara. Não deixa isso acontecer. Segue firme no trabalho, segue firme na luta, tá? Sétimo. Ó o Léo aí, grande Léo. Meu irmão. Grande Léo. Sétimo ponto. O sucesso, ele tá posterior ao seu ego. Posterior ao seu ego. Então, a mulher, ela se ajoelhou aqui. Ela estava, olha só, ela estava, não só não estava da altura de Jesus, como ela não estava nem da altura de Simão. Ela se ajoelhou e estava mais baixa do que ambos. Ela estava mais baixa que ambos. Ela se humilhou. E depois da humilhação, veio um grande prêmio. Que ele pode vir ou não, mas ele veio depois, certo? E olha que interessante, eu vou contar uma história para vocês que marcou minha vida. Eu tive um momento, né, na minha vida, onde eu não era conhecido, ninguém sabia quem eu era, mas eu tinha muita vontade de trabalhar e crescer, né? E eu tem uma pessoa que eu sou muito fã. Essa pessoa chama Chris Gardner. O Chris Gardner, ele é aquele cara do filme A Procura da Felicidade. Sabe? Aquele negão que tá com o filho, que é o filho do Will Smith, na verdade, e eles estão no banheiro, e cara, começa a chutar a porta. E, cara, esse filme é incrível. Esse filme é baseado na história do Chris Gardner. E aí, o Chris Gardner vinha pro Brasil, e chegou o grande dia que ele vinha pro Brasil, e 3 locais tinham conseguido gravar com o Chris Gardner quando ele veio pro Brasil. Eu, a Globo, eu acho que um banco de investimentos, acho que era isso que eu lembro. Minha gravação com ele era 11 horas, ou sei lá, alguma coisa assim. Eu cheguei ultra cedo. Quando deu 7 horas da manhã, eu já tinha uma poltrona, né, 2 poltronas, eu tinha uma câmera, tinha 2 câmeras, tinha luz, tinha tudo montado. 7 horas da manhã. Aí entrou o Chris Gardner na sala, ele chegou muito cedo. Tava ele e a assessora dele. Sabe o que a assessora dele fez? A assessora dele chegou, olhou, né? E falou, não é com aquele moleque que a gente vai gravar, não. Vamos primeiro gravar com todo mundo, depois, aí se sobrar um tempo a gente grava com ele. Aí o Chris Gardner olhou e falou, o quê? Ele falou, não, a gente vai gravar com aquele moleque. Aí ele veio até a minha direção, cedo, mais cedo. Aí ele pegou no meu ombro. Ele falou assim, menino, eu vou gravar com você. Porque você tá pronto e os profissionais estão sempre prontos. Pá! E olha que aprendizado essa história. Eu fui humilhado pela mulher. Pô, a mulher tirou uma onda comigo, me humilhei para conseguir isso e tudo mais. E além disso, eu precisei primeiro pagar o preço para depois receber isso. Então o sucesso está sempre posterior ao seu ego. Eu deixei meu ego de lado. Tá? Eu deixei meu ego de lado. Depois isso aconteceu. Sacou? Depois isso aconteceu. Gente, eu tenho 17 insights. Eu passei alguns. Eu não vou passar todos, mas eu vou passar mais um que eu preciso passar. Tá? Eu vou passar mais um. Pera, deixa eu escolher aqui um. Olha. Eu vou passar mais 2, tá? Vou passar mais 2. Primeiro insight aqui que eu vou passar para vocês, um mais simples, tá? Não quer se humilhar na frente de ninguém? Não quer? Não crie dívidas. Ponto. Tá? Não quer se humilhar na frente de ninguém? Não crie dívidas. Então repara que na Bíblia você vai ver várias coisas, muita menção a dinheiro, muita menção a dinheiro. E você vai ver muito em comum sobre isso, sobre dívida, sobre se humilhar, né, sobre pagar um preço por isso. E as dívidas, elas tiram a nossa... As dívidas tiram a nossa vontade de viver, cara. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Mas hoje mais de 50% do Brasil é endividado. Então é muito possível que aqui você tenha mais de 15 mil endividados. Né? Eu já fui muito endividado. Ser endividado é uma coisa que não tem explicação. Não tem explicação. Eu tô vendo que estão falando dos bajuladores. Calma aí.
Não tem explicação do seu sentimento de quão ruim ele é. Você não quer atender seu telefone, cara. Você se sente humilhado por atender seu telefone. Por isso você não atende. Você começa a ficar ansioso. Você não quer sair. Você não quer se relacionar. Você começa a impactar seu emocional. Você produz menos. Você produz menos, você pode sair do seu trabalho. Você não tem resultado. Você chora sozinho. É uma dor silenciosa. Você não vê possibilidade de sair disso. Você não vê possibilidade. Não vê. Você para de atender seus amigos. Você entra em depressão. Coisas muito ruins acontecem na sua vida. E eu já fui bem endividado. E olha, você entra num ciclo tão ruim, onde você está endividado e o pouco dinheiro que você ganha, você pensa, eu não vou usar porque está minha dívida, eu preciso gastar alguma coisa. E aí você começa a se privar de muita coisa. É muito doloroso. Então, o que você tira disso? Cara, a maioria, não todas, a maioria das dívidas que eu vejo sendo feitas, elas acontecem porque a gente negligencia as coisas. A gente negligencia, cara. Então a gente pega o nosso dinheiro e ao invés de a gente guardar ou pagar uma dívida, a gente quer gastar. Aí a gente acabou de ser promovido. Nem entrou dinheiro ainda. A gente quer mudar de apartamento. A gente quer marcar uma viagem para comemorar. Então a gente erra isso daqui, tá? Então a mensagem aqui é: não quer se humilhar na frente de ninguém? Não crie dívidas. Acabou. E aí, o último insight para vocês, que eu guardei um insight bem bacana, é assim, ó. Não tem problema em entrar na casa de um pecador. Não tem problema. Não tem problema. Sabe quem acha que tem problema? Para quem acha que tem problema? E aí, ó, olha só, eu não tô falando, não sei se isso daqui tá certo ou não, teologicamente falando, eu tô interpretando o que eu li, o que eu senti, tá? O que eu senti foi, não tem problema em você entrar na casa do pecador. Não tem problema. Não tem problema. Porque afinal de contas, se você discorda disso, talvez você não esteja se inspirando no que Jesus fez. E talvez você esteja se inspirando nos fariseus que queriam se afastar dos pecadores, né? E aí, o insight que eu tiro é que o problema não é entrar na casa de um pecador. O problema é que você só deve sair da casa de um pecador quando os seus pés estiverem limpos. Sacou? Só quando os seus pés estiverem limpos. E se a forma de limpar os seus pés for através de lágrimas, ótimo. Se for através de lágrimas, se essa for a forma de você limpar os seus pés na casa de um pecador, ótimo que seja. Mas se não tiver arrependimento, não esqueça de limpar os próprios pés. Não esqueça de limpar os próprios pés. Sacou? Vou ler de novo. Não há problema em entrar na casa de um pecador, mas só saia depois que os seus pés estiverem limpos. E se for através de lágrimas, ótimo. Mas, se não houver arrependimento, não esqueça de limpar os próprios pés. Tá? Turma, tenho mais uns 10 insights e eu preciso falar dos bajuladores também. Eu vou falar amanhã sobre os bajuladores, tá? E sabe qual que é a frase do dia? Pessoal, eu não quero que vocês vejam essa live, ela não vai ficar gravada, é só ao vivo, é um prêmio para quem está aqui. Eu acho que mais importante do que o ensinamento técnico é a emoção e o aprendizado que fica no seu coração. Esse desafio não é um desafio para mudar a sua mente, é um desafio para tocar o seu coração. Tá? Então receba no coração e não na mente. Essa é a diferença, não se preocupe com isso. Tá? A frase do dia é: trabalhe pelo futuro e não pelo final de semana. Trabalhe pelo futuro e não pelo final de semana. Tá? E esse é um insight bom, inclusive pensando que hoje é sexta-feira. Tá? Então a gente o tempo todo fica, agora é final de semana. Não, cara, pensa no futuro, cara.
Pensa no futuro. Poxa, o que eu tiro aqui? Uma parte do que eu tiro de hoje é que Jesus, ele tinha um ponto de vista diferente sobre a mulher. Por quê? Porque ele olhava para o que a mulher poderia se tornar e não porque ela era. Então, quando a gente trabalha, a gente tem que desfrutar do nosso trabalho, como chegou à conclusão Salomão, né, Salomão, mas a gente deve trabalhar pelo nosso futuro e não só pelo final de semana. Senão a gente entra num ciclo curto prazista, onde provavelmente a gente não vai atingir nenhum tipo de liberdade. Tá? Nunca troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento. Tá? Nunca troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento. Tá bom? Pessoal, vou postar agora a frase do dia. Conto com todos vocês para comentarem, curtirem, compartilharem tudo isso. E vai ser um grande desafio. Vem muito menos gente no final de semana. Mas quem estiver comprometido mesmo com algo maior, eu espero vocês no final de semana, porque vai ser muito mais profundo. E amanhã eu vou contar uma história comigo sobre bajuladores. Vai ser importante, tá bom? Um grande abraço, turma. Se cuida. Deus abençoe todo mundo.